Excelente dia a todos, sejam bem-vindos ao 47º Debatologia Online. Eu sou a Márcia Madurez, serei a mediadora deste evento. Sou voluntária e docente da ARACê. A ARACê é uma instituição sem fins de lucro com base no voluntariado e dedicada aos estudos da conscienciologia, com sede em Domingos Martins, onde possui um campus de pesquisa e educação. Quem tiver interesse por mais informações sobre a Aracê, é só acessar o nosso site lá, www.aracê.org. Os conteúdos aqui apresentados são de inteira responsabilidade da pesquisadora e não expressam necessariamente a posição da Aracê ou quaisquer outras instituições conscienciocêntricas pertencentes à Unicim, seus gestores, funcionários ou voluntários. Se você permanece aqui, entendemos que autoriza e consente a coleta, o tratamento e o uso dos dados pessoais de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Este debate será gravado e, com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, aquele participante que não quiser disponibilizar o direito de uso de sua imagem e voz na gravação deverá deixar, então, seu microfone e câmeras fechados, fazendo, então, a sua participação através do chat. Para os participantes que consentem serem gravados, eles poderão aí abrir o microfone, abrir a câmera e fazer as perguntas. E depois fechar o microfone para evitar ruídos na transmissão. Para fazer perguntas, vocês têm duas possibilidades. Podem fazer ali no chat ou abrir a câmera e o microfone para fazer a pergunta diretamente para a pesquisadora. E ali embaixo, no Zoom, tem ali reações. Clica ali, que pode clicar na mãozinha, que daí levanta a mãozinha lá no cantinho da tela, e aí a gente coloca a ordem para fazer as perguntas. Deixa eu ver aqui. Tem alguém que seja de primeira vez na Conscienciologia? Não sei se a Rosana já acessou a Conscienciologia. Se for de primeira vez e tiver algum neologismo, alguma palavra, algum conceito que não está de entendimento, pergunta ali no chat ou abre a câmera e o microfone para perguntar. Fique à vontade aí. Pedimos a todos, então, que façam perguntas objetivas, claras, sucintas, para o melhor andamento aí da participação de cada um. O texto da Elisete, que é a nossa pesquisadora, vai estar disponível ali no chat. Então, eu peço que vocês já possam acessar ali, abrir o texto e já procurem ler e se inteirar, quem ainda não leu, para poder fazer as perguntas aí para a nossa pesquisadora. O objetivo desse debate é que todos os participantes contribuam aí com a pesquisa da Elisete, tirem as suas dúvidas, ajudem a ampliar a visão de conjunto do tema da pesquisa. Hoje, então, como eu já falei, a nossa pesquisadora é a Elisete Pagano, ela é mestre em educação, tem especialização em psicologia junguiana, graduada em engenharia química, empresária desde 98, acessou a conscienciologia em 2001, tenepsista desde 2003, docente, verbetógrafa e voluntária da Aracê desde 2008. O título da pesquisa da Elisete é Autogovernabilidade em Campo Polarizado. Elisete, seja bem-vinda. É uma satisfação estar aqui mediando esse evento com você. E aí eu passo a palavra para que você diga para nós qual foi a tua motivação pela escolha do tema. Fique à vontade aí, Elisete. Ok, bom dia a todos. Muito obrigada pela presença e pela oportunidade. Bom, a minha motivação, ela tem a ver com a minha história, né? Durante o início da minha vida, eu vou colocar a metade da minha vida, né? Eu sempre tive perto de mim, inclusive no próprio
grupo familiar pessoas com antipodias, né? São antipodias conscienciais. E isso fez com que, durante muito tempo, eu não soubesse lidar com isso, né? Porque eu não sei o quanto vocês já têm experiência ou conhecem, né, essa relação entre consciências com antipodias conscienciais. É uma relação muito difícil, é uma relação onde qualquer coisa é motivo de briga, não diria nem, não é nem diálogo, eu estou falando realmente de motivo de você já ficar, né, com um problema de relacionamento no convívio com outro. Então, durante muito tempo, né, eu não sabia lidar com isso. Eu não tinha a mínima ideia de como lidar com isso. Então, durante um bom tempo, eu ficava no contra, né, na outra polaridade, vamos dizer assim. Eu tentava evitar o máximo possível os conflitos, mas eu não resolvia as coisas, né? Eu não fazia recim. Então, eu também tinha muita raiva contida, né? E a raiva contida, você não tem domínio sobre ela. Ela pode emergir a qualquer momento, você estando estressado ou alguém realmente sendo muito mais difícil para você lidar. Então, esse campo polarizado eu coloco muito na questão das antipodias conscienciais, né? E qual foi o meu grande desafio? Primeiro, foi o que foi muito difícil foi identificar isso. Eu não tinha nem conhecimento suficiente para identificar que era esse padrão, eram consciências, né, antipodais. E quando a gente identifica o padrão e a gente tem mais conhecimento, aí você começa a fazer uma revisão na sua postura, né? A minha postura inicial dentro desse contexto era de eu manter a pseudo-harmonia entre, né, na família, nos amigos, né? E isso não foi legal, não foi legal, né? Porque eu não resolvia, eu não fazia minhas recins, eu não desenvolvia a minha inteligência evolutiva, eu não tinha um posicionamento cosmoético, eu também não tinha uma autenticidade, né? Porque eu dizia uma coisa, eu ficava calada por alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu tinha muitos não ditos, né? Então, com o tempo, né, hoje com 65 anos, eu diria, eu já estou com ah, com essa bússola de resolver isso, né? Resolver isso da melhor maneira possível, fazendo recim. Autogovernabilidade é você ter autogoverno das suas emoções, né? E você também ter essa capacidade de auditar a sua intenção para saber, né, se você está se posicionando de maneira cosmoética ou não. Ali na autogovernabilidade, eu coloco, né, que o que predomina é o autogerenciamento cosmoético, racional e lógico sobre as manifestações conscienciais. Mas não é uma coisa simples, não é uma coisa simples, né? Durante muito tempo eu ficava muito preocupada com o que os outros pensavam, né? Eu estava preocupada também em agradar algumas pessoas, ou em fazer meio de campo, ou mediar sem realmente fazer uma mediação adequada, né? Simplesmente querendo abafar o problema, né? E isso esgotou. Isso esgotou. Por isso que quando eu faço esse texto agora, também já tenho verbete, né? Mas autogovernabilidade em campo polarizado é por causa dessa origem, né? Dessa origem, assim, da forma de eu me posicionar. E outra, muito complicado, né? Porque se você não faz um autoenfrentamento, não faz um autodesassédio para conseguir fazer um hétero-enfrentamento, né? E ajudar no hétero-desassédio, a gente não evolui, né? E a gente só vai evoluir em grupo, isso é importante, né? Da gente entender, né? A outra coisa, além da antipodia reciclogênica, né,
Antipodia, que a gente precisa conseguir transformar em antipodia consciencial reciclogênica, inclusive eu tenho um verbete sobre isso, né? É quando você percebe que o traço faltante para você sair do seu trafar e conseguir se retirar da polaridade que você se posicionou inicialmente, né, está contido na característica que está polarizada, né, com você. Então, saber identificar, né, esse traço faltante é bem importante e isso ajuda, né? A outra coisa é o entendimento distorcido, né? Muitas vezes esse entendimento distorcido, ele dificulta demais que a gente consiga chegar a um consenso, né? Pelo menos num consenso possível. O entendimento distorcido, ele precisa de um desassédio mental somático também, né? E a outra coisa é que eu vejo que existem dois tipos principais de problema, né? Pegando aquele binômio problema-solução, então eu diria, existe o problema intraconsciencial, que você precisa identificar para resolver, e o problema interconsciencial, né? Para você ver como que você vai conseguir fazer isso ficar melhor, né? Eu também coloquei ali 7 tipos de governabilidade, né? Porque isso é o que vai ajudar, né? Pelo menos é o que eu penso, né? Que está me ajudando também a entender, porque tem um detalhe, né? Quando a gente fala na autogovernabilidade, né? Aquela primeira ali, né? Perceptiva, é que a gente precisa auditar a percepção, porque a percepção ela vem antes do raciocínio, e isso é sério. Porque se a percepção está equivocada, o raciocínio também vai ter erro, tá? Então, essa capacidade de não se desviar, né, e conseguir melhorar, e aí sim, né, a gente conseguir fazer recins, né, para poder fazer a interassistência e não ter mais, né, eu não tenho mais a necessidade que eu tinha nessa primeira metade da minha vida de manter essas pseudo-harmonias, até antes eu tinha falta de autoestima, falta de autoconhecimento, falta de autocoerência, né? Falta de não ser também transparente. Então, assim, a vida vai ensinando a gente vai aprendendo do jeito que pode, né? Então, eu trouxe esse texto aqui para ver como que eu poderia melhorá-lo, né? A partir do que vocês puderem me dar de algumas dicas, né? É isso. Obrigada, Elisete. Deixa eu ver aqui a ordem das perguntas. A Mônica. Bom dia, Elisete. Bom dia, É um tema Mônica. bem atual, né? Um tema bem atual, esse que você trouxe, a autogovernabilidade em campo polarizado. Aí eu vou começar com uma pergunta em relação ao campo polarizado, porque você colocou ali alguns dificultadores, né? Mas eu queria entender do seu ponto de vista, assim, do seu modo de ver se existe também a importância da diferenciação pensênica nesse campo polarizado. Né? Sim, Porque eu não observei ali, mas eu acho que você de repente quis também trazer essa relação, mas eu ainda não vi. Aí você poderia colocar um pouquinho aí para gente sobre a diferenciação pensênica nesse sentido, no sim, campo polarizado? sim. É que assim, né? No campo polarizado, a gente usa um pouco aquelas tendências, né? Aqueles hábitos, né? Ou aqueles equívocos de entendimento, tá? Quando você está um pouco mais, né, calibrado, ou está buscando a tua calibração, teu equilíbrio, né, você já consegue também usar melhor o teu parapsiquismo, né? E sabe, fazer essa diferenciação pensênica é importante, porque o que que acontece? A gente tem esse campo, e nesse campo tem vários tipos, né,
de pensenes sadios, pato-pensenes, existe também a intenção de cada consim dentro desse campo, o que ela quer que aconteça, e aí você realmente está escolhendo o teu posicionamento, ou você está sendo induzido, né, por não estar consciente de que você está recebendo, né, uma influência, né? E aí você se posiciona de maneira não correta, mas com aquela sensação de que essa é a minha posição, tá? Então, a diferenciação pensênica, sem dúvida alguma, Mônica, ela é fundamental, né? Porque eu preciso, né? Na autogovernabilidade pensênica, eu preciso da diferenciação pensênica, né? Senão, esse pensene é meu ou eu estou sendo, né, conduzida por não estar consciente do que está acontecendo nesse campo, né? É fundamental na autogovernabilidade pensênica, senão você acha que aquilo é seu, né? Pode ser seu também, você tem a cunha, não, a gente não tira isso, mas não é bem o que você quer, entende? Você já entende que a polarização não funciona, você já entende que uma antipodia não leva a lugar nenhum se você mantiver ela, né? Então, você tem que ter novos recursos, né? E a diferenciação pensênica para autogovernabilidade pensênica é fundamental. Obrigada aí, Mônica. Elisete, fala para nós um pouco aí sobre essa pseudonimonia e evitar conflitos, porque a gente tenta evitar, fica naquela pseudonimonia, e aí como é que a gente sai disso? Olha, eu vou colocar um pouco do início, tá, Márcia, para te poder entender e as pessoas poderem entender. O que acontecia no meu grupo familiar? Tinha quem mandava e tinha quem obedecia, ponto, tá? E ainda por cima tinha consciências com antipodias conscienciais, tá? E o que eu cresci no meio de discussões bem calorosas, né, bem impactantes, onde as pessoas brigavam com a outra e ficavam de mal com a outra ou até riscavam a outra da sua lista de amizades, né? E o com o tempo eu entendi, não havia o argumento, entende? Durante muitos anos, eu não me dei conta que o que eu não aprendi, eu aprendi o que não fazer, e tá tudo certo, gente. Ali também tem um aprendizado, o que você não deve fazer tá ali também, né? Mas assim, eu me dei conta depois, porque aí eu fui estudar conflitos, né? Eu me dediquei muito para essa área, né? Na parte até profissional, né? E eu percebi que eu não sabia que existiam argumentos, né? Que as pessoas não tinham esse alcance do argumento. Então, eles tinham só o incômodo, a briga como uma defesa, né? E como eu também não tinha essa capacidade de construir argumentos nessa primeira fase de vida, né? Eu optei pela pseudo-harmonia, porque era muito, assim, gente, eu vou colocar de uma maneira muito transparente, tá? Às vezes eu estava deitada e tinha uma discussão muito forte perto de mim. E a única coisa que eu queria é que aquela discussão parasse, né? Eu pedia que aquilo parasse. E engraçado que eu tenho outros irmãos também, né? Eles têm a mesma sensação que eu tenho. Isso eu acho que depende muito da singularidade da consciência. Mas a discussão, para mim, era algo que me feria profundamente, profundamente, né? Então, sem recurso, né, Márcia? Sem recurso, tentando evitar, né, essas alterações de humor, essa elevação do tom de voz, que era algo que me perturbava muito, né? Eu me especializei em pseudo-harmonia. Eu acho que, acho que eu posso resumir assim, como sobrevivência, né?
Só que paguei um preço alto, né, Márcia? Qual é o preço alto? A raiva contida, né? Como que você vai. Existe uma agressividade adequada, cosmoética que a gente tem que ter, mas raiva não. Mas o que eu tinha era a raiva contida, né? Então, assim, e essa raiva, ela emergia em situações que não tinham nada a ver, às vezes, né? Eram situações que era só a última gotinha d'água e aí. E outra, né? Eu que não queria discussão, eu que não queria briga, quando eu perdia o domínio, né? O domínio desse mecanismo do meu ego, né? Ninguém me parava, Márcia. Ninguém me parava. Podiam pedir de tudo que é jeito para eu me acalmar, cada vez eu ficava mais enfurecida. E muito descomunal, muito descomunal. Quem eu era e quem aparecia naquele momento, a minha outra parte, né? Aquela minha sombra, aquele meu trafar, né? E com isso eu fui reconsiderando tudo, né? Comecei a aprender mais. Embora eu tivesse na engenharia, eu sempre me interessei por como que eu posso melhorar a mim mesma, né? É por isso que eu acabei depois me dedicando também à psicologia junguiana, né? À própria conscienciologia. Mas é assim, ó, é muito complicado você ser duas, né? Completamente antipodais também. Eu tinha a Elisete antipodais também ali, né? Que elas apareciam quando realmente a coisa não estava nada, eu não tinha mais domínio, né? Por isso que essa autogovernabilidade, ela é realmente um foco de autopesquisa, porque não foi fácil chegar até aqui, não foi fácil defender o verbete, não foi fácil, né, entender tudo isso, porque você tem que se olhar no espelho e dizer, olha que coisa que você tem que resolver, né? Mas hoje, Márcia, eu tô bem satisfeita comigo, porque eu não estou mais me enganando, o que eu ainda tenho para resolver está bem claro, se eu ainda tenho né, coisas bem incômodas, eu aceito, né? Mas eu estou me dedicando cada vez mais a ter esse autodomínio sem armazenar raiva contida, né? Bacana. E a autopesquisa ajuda muito, né, nesse autoenventamento e ajuda no autodesassédio também, porque conforme vão acontecendo os fatos ali, a raiva, tudo vai atraindo, fazendo o link com assédio, né? E aí a gente vai ficando super poderosa na raiva. E Isso, aí fazer o contraponto para acessar daí o amparo. Tem é. todo um passo a passo para a gente se conhecer e entender que agora não é mais assim, que precisamos mudar. Mas bem bacana a tua explanação, obrigada. E ao mesmo tempo, por que que as pessoas ficavam com raiva perto de mim ou ficavam daquele jeito? Depois eu me dei conta, né? Eu também apertava o botão delas, porque como eu recolhia a minha raiva, né? E outra, você tem que resolver, você tem que integrar isso, né? Não pode botar embaixo do tapete, não pode armazenar como sombra, né? Como fala a psicologia junguiana, esse trafar, ele tem que ser resolvido e não escondido, né? Sim, Então eu ativava a raiva dos que estavam perto de mim também, porque depois eu me dei conta, quando eu explodia, todo mundo ficava muito calmo perto, sabe? Por quê? Porque aí eu expressava aquela raiva gigante, gigante, né? Que também deixava todo mundo de cara comigo e principalmente eu de cara comigo, sim. E né? o teu holopensene ficava atrativo, né? Isso. E ao mesmo tempo, eu não fazia recim. Porque aí o copo esvaziou, aí sem recim, o copo estava vazio. Então começava de novo a pingar as gotinhas, até Uhum. a próxima explosão emocional. Obrigada, Elisete. É, é a Ana ou é o Marcelo? Marcelo? Não, é a Ana. É a Ana. É a Ana, mas eu só queria aproveitar para. É muito interessante o tema. Talvez eu faça pergunta depois, mas só para corrigir a Elisete, que a palavra não é
antipodais é antípodas, consciências Transitivo. antípodas. Obrigada, Marcelo, obrigada. Aprendizados simultâneos aqui. É claro, é É. claro. Eu queria voltar numa reflexão que é assim: qual é o limite da recorrência da gente cair em campo polarizado? Então, dentro dessa perspectiva toda que você está trazendo de autopesquisa, eu vou fazer uma pergunta, né? Como hipótese. A recorrência, ela está na mesma proporção da insistência da Consim de achar que ela está com a razão? Seria isso? Porque se a gente não faz a recim, né, Ana? Por exemplo, durante muito tempo, eu não fazia recim. O que era verdadeiro para mim? Aquela emoção era verdadeira. Aquela, aquela raiva que começava, né, a emergir era verdadeira, né? Então, sem recim, sem reciclagem, você fica no mesmo ponto. E aí o que acontecia, né? Eu, eu, eu saía de alguns grupos e entrava em outros, fosse no que fosse, né? Mas o padrão era mantido, né? De novo, eu acumulava, mantinha uma pseudo-harmonia e não dava nada certo. E aí eu percebi, né? Porque antes, assim, antes era mais fácil eu botar, fulano é assim, não estou mais afim de falar com fulano. Ciclano é assim, também não, eu não tinha nem recurso para conversar com as pessoas quando eu já estava em conflito com elas em algum momento, né? Então, o que acontecia, né? Quando eu ia para outro grupo, mudava o grupo, mas a questão era a mesma para mim. A questão era a mesma. E aí eu percebi, não, eu posso ir para a China, eu posso ir para onde quer que eu vá, eu estou levando o quê? Esse sistema, né? Essa sinapses que me deixavam presa num único mecanismo. E aí que eu comecei realmente a fazer esse autoenfrentamento. Não, você é a parte, é a constante, né? Então não adianta, as pessoas, os arquétipos se repetiam, mas eu era o primeiro arquétipo ali, né, que estava, né, condicionando todo mundo. Então, sem recém, Ana, não adianta boa vontade. Eu tinha boa vontade. Boa vontade com raiva contida não funciona. E nesse sentido é bom aí já expandir e tirar as conclusões da importância da autoinvestigação, autoobservação, da, da, da intenção de querer se melhorar. Então, daí, a autopesquisa em si, ela é a grande ferramenta evolutiva, né? É, Porque se a pessoa vive tudo isso e ela não faz nada com isso, não tira aprendizado disso, para ela é, se melhorar, para ajudar os outros, para fazer uma interação melhor, para ter uma convivialidade melhor, de nada vai importar. Então, no fim, a recorrência de qualquer coisa que a gente vive e que acontece com a gente, é interessante a gente botar uma lupa e ficar olhando, né? Vamos é, olhar para isso, porque tem coisas aí que eu não estou enxergando e que está acontecendo e eu estou inerte ou estática ou sem fazer nenhum movimento de reciclagem, né, de mudança. Então, eu acho que é, podemos fazer esse destaque aí, né, nessa é, é. história toda aí. Sem autopesquisa, Ana, se a gente não faz refsim, né? É isso aí. E a autopesquisa, quando você realmente está a fim de olhar o teu problema, né? Porque eu posso pegar um item lá para pesquisa, para fazer autopesquisa, e eu estou só me auto-sabotando também. Eu estou lá pegando um foco que não é o foco principal, né? Então, assim, mas aquela autopesquisa que realmente você identifica o padrão repetitivo, aquela recorrência que você fala, né? O padrão repetitivo, quando identificado, ele facilita muito, mas muito mesmo que a gente consiga, né, ter um pouco mais de autonomia, ou pelo menos entender, ó, eu estou pisando nesse chão aqui, eu tenho que tomar cuidado, né, É. para resolver. Só para concluir, tem um verbete da Tatiana
Lopes, que fala da análise das recorrências. Isso ajuda muito. Então, se a gente entra muito nesses conflitos, nesses embates e nessas polarizações, ou observa muito as antipodias de comportamento, é muito interessante. É um bom cenário para estar analisando. E daí, ter coragem para olhar para isso, e priorizar isso, que aí é o inteligente, né? Priorizar É. para poder ir no ponto que precisa, né? Para poder evoluir, né? Porque assim, ó, é aquilo ali, sem inteligência evolutiva, que é você sabe o que você deve fazer para evoluir, que nem assim, eu tenho que saber qual é a autopesquisa que eu preciso fazer, né? Não adianta eu ter outras inteligências, não adianta, né? Posso ter muitas outras inteligências, mas se eu não usar a inteligência evolutiva, eu não saio do lugar onde eu estou, porque eu preciso fazer a reciclagem é intraconsciencial, né? Esse é o primeiro foco. É, bacana. Tá, vamos entrar na fila depois. Até. Obrigada, Iana, pela participação. Agora na fila está a Luzia. Oi, bom dia a todos, né? Oi, Oi, Elisete. Luzia. Oi, amada, tudo bem? Assim, para abrir a conversa, que depois eu tenho um encadeamento aqui. Você entende que em toda situação de polarização há uma raiva contida? Não, não. Acho que não. Pode ter até entendimento distorcido. Tá. Não, aí, porque quando eu vou na raiva contida, né, tem também um sinônimo, né, que pode ser a mágoa reprimida, né? Uhum, Tanto a uhum. mágoa reprimida desta vida, como de outras vidas, né? Perfeito, E não sei perfeito. se é uma questão que você analisa, né? Essa raiva contida, essa mágoa reprimida, do ponto de Uhum, vista pluriexistente, da serialidade existencial, né? E aí, porque eu entendo que atrás dessa mágoa reprimida, uhum, muitas vezes a gente cai na recriminação pensênica, uhum. que é uma manifestação de repugnância para qualquer coisa simples, até pela maneira do outro se vestir, do outro se manifestar mesmo, né? Então, que é essa manifestação de repugnância. E aí, não sei se você já acompanhou o verbete, que é a aversão Sim, sigilosa, sim. né? Uhum. Eu acho que essa versão sigilosa nos permite expandir muito essa questão da raiva contida, da mágoa reprimida, né? Sim, sim. É que quando a gente está num campo polarizado, sabe, Luzia, tem que ver assim, ó. Eu não gosto daquele indivíduo, vamos pensar, porque tem também a questão da antipatia, né? Antipatia, né? Né? Vamos pegar por essa questão assim, se eu já tenho antipatia por alguém, eu entrar num campo polarizado com essa pessoa é mais fácil, e fica mais cronificado ainda, né? Agora, eu vejo que a questão da raiva não necessariamente ela está sempre dentro de uma na polarização, tá? Eu vejo que o entendimento distorcido também é um grande item de polarização, né? Então, assim, a pessoa entende de um jeito, aquilo não está correto, ela não faz uma reciclagem daquele conhecimento, ela tem um entendimento distorcido, porque se a gente for analisar o que é entendimento distorcido, né? A coisa é séria, né? Por exemplo, aqui, ó. O entendimento distorcido é o ato ou efeito de a condição da inteligência ou faculdade da consciência apreender o objeto na operação mental, atuar sem perspicácia, sem juízo autocrítico ou de modo equivocado, né? Mantendo na memória ordinária a autocognição errônea, né, da realidade ou para a realidade entrevista. Então, assim, para mim também é um ponto muito importante, né? Porque às vezes não é a raiva que está ali, é realmente um assédio mental somático que tá atuando ali, que eu considero, né, que é um entendimento distorcido que está tá, tá, tá
padronizando, né? Tá patrocinando, melhor dizendo, né? Essa polarização. Né? Isso aí, vamos seguindo. Ok. Obrigada, Luzia. Isamar. Bom dia, Elisete, tudo bom? Tudo, Isamar. Elisete, é assim, ó, eu olhando aqui o seu escrito aqui, o seu texto, lá onde você fala na página 2 do problema, você coloca Uhum, as 7 autogovernabilidades, né? uhum, Aí eu queria, assim, que você me descrevesse um pouquinho mais sobre essa autogovernabilidade da intenção. Como é que uhum. você aprimora esse tipo, né, da intencionalidade que você está fazendo? E depois Isso. também eu queria, se você pudesse complementar, sobre a questão de não botar ali, né, entre as 7 autogovernabilidades, a emocional, a autogovernabilidade emocional. E não sei se você colocou dentro da Da- anticonflitiva ou se está em. Colocou na aí. anticonflitiva e na reativa, tá nas duas. Sim, Tá mas nas só quando duas. você não destacou ali, né? Uhum. Tá, mas vamos lá. A auditoria da intenção, né? Pela minha história, né, dentro dessa falta de autenticidade, né, nessa primeira metade de vida, a intenção, qual era realmente a minha intenção em determinadas situações? Eu queria que me achassem inteligente, eu queria que achassem que eu era a pessoa mais querida, né? Porque pensa que eu estava voltada, né, para pseudo-harmonia, tá? Eu queria que as pessoas me comparassem com outra pessoa para dizer, não, a Elisete é a melhor, sim, a outra é uma coisa séria, né? Então, assim, ó, essas coisas muito básicas, muito primárias, né? Isso eu rastreei, né? Olhando para essa primeira metade de vida. Só que assim, ó, não é muito fácil, às vezes, a gente fazer a auditoria dessa intenção, porque você pode achar que está com a intenção correta e não está com a intenção correta. Então, eu faço essa auditoria mais de uma vez, dependendo de como eu estou me sentindo, como eu quero me conduzir melhor, né? E às vezes essa auditoria naquela sutilidade, né, da tua intenção equivocada, né? Ela exige mais esforço ainda, né? Porque se a intenção está errada, as coisas não funcionam como tem que estar. Mesmo que esteja um pouquinho errada, elas não vão funcionar como poderiam. Tá? É porque eu faço assim, estou pensando no sentido assim, de você saber, nem na questão de se ela está errada ou não, se ela está mais cosmoética ou não, na ideia de você saber realmente qual é a sua intenção. Tem que Entendeu? Então, investigar. eu sei qual é a minha intenção, essa seria a primeira ideia, assim, de ter mais coerência, né? Então, eu estou falando aquilo com Isso, X intenção, porque eu sei qual é. Se ela não está muito boa ou não, aí depois você vai burilar, né? Mas eu acho que essa percepção de você ter essa coerência, de estar falando e ter intenção, aí vai te dando esses nortes aí, depois de receber feedback e tal, né? Então, eu isso. estava falando nesse sentido. E é bem isso, sabe, Isamar? Porque eu audito a intenção toda vez que eu sinto que tem alguma coisa errada. Então, eu vou ver o que está errado em mim. Então, a primeira coisa que eu faço é verificar essa minha intenção. Será que ela está realmente, será que é desse jeito ou tem alguma coisa ali que eu estou escondendo de mim mesma, né? Porque esse é o grande ponto. O que que eu estou escondendo de mim, né? É, é a questão do auto-engano, né? Você acha que está fazendo aquilo, mas no fundo a tua intenção é outra porque tem algum problema não resolvido, né? E tua intenção é outra. Isso aí Perfeito, é difícil de. Então tá perfeito. bom, Elisete, deixar a Luciana. A emocionalidade você disse que está dentro na Do questão de por que você não anticonflito, destacou assim como um highlight, né? porque, Autogovernabilidade emocional. porque sabe, eu tentei compartimentalizar isso, entende?
Não colocar tão direto, mas compartimentalizar. Tá? Ela está ali dentro, está por dentro da Ela está resposta. ali dentro. Só que é um detalhismo, né? É um detalhismo. Né? Tá bom. Obrigado, Elisete. Eu que Obrigada, agradeço, Isamar. Isamar. Lu? Bom dia, Elisete. Eu queria que você fizesse uma relação entre a polarização, o dono da razão e a raiva. Uhum. Tudo isso gera polarização, né? O dono da razão, ele acha que o posicionamento dele é esse ponto, né? O outro posicionamento está completamente errado, né? A polarização é porque vai haver embate. Se você não está flexível para conversar, para trocar ideias, para chegar a um consenso, vai haver essa polarização. E outra, né? Quando a gente está falando de antipodia consciencial, isso fica muito mais forte, porque aquele que é dono da razão e ainda faz antipodia consciencial com a outra pessoa, né? Aquilo ali se potencializa, porque o outro também acha que é o dono da razão, né? Do ponto de vista dele, né? A raiva é quando você projeta no outro coisas que você tem que resolver em você. Então, aquilo vai acumulando, vai acumulando. Então, a raiva, eu diria que é a falta do controle, é a falta do autodiscernimento, de realmente reconhecer a recém é sua. Não interessa se o outro pode estar te incomodando, não interessa se o outro não está gostando. Se você está incomodado, a recém é sua. Né? E chegar nesse ponto, eu diria, tem que andar muito. Eu estou andando ainda nesse caminho, né, Luciana? Mas é fundamental, é não terceirizar a recém para o outro, entende? A recém é sua. Né? Esse autogoverno é intraconsciencial, é através do momento em que você se autodesassedia para poder ter suportabilidade, né? Para poder lidar com aquilo que não concordam, sem gerar essa polarização. Né? É nesse sentido. Tranquilo, Lu? Obrigada aí pela participação. Lia? Bom dia, Elisete, parabéns. Bom Muito legal. dia. Elisete, eu queria ir no último parágrafo, ali você fala de desdramatizar a heterocontrariedade, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte, que às vezes não é muito fácil a gente perceber qual que é o último, Na primeira página? parágrafo. Não, Na lá no prim... final, quando fala em equilíbrio, bem no final, Ah, é o tá, último parágrafo do tá. texto. Fala lá, Ah, desdramatizar a sim, heterocontrariedade. isso. Daí eu fiquei pensando o seguinte, que às vezes não é muito fácil a gente saber quando que é necessário a gente se posicionar e ficar firme no posicionamento, e quando é necessário a gente ter flexibilidade, né? E que é mais usar a inteligência evolutiva e abrir mão de algo, né? Abrir mão até de um posicionamento, né? Então, quando que se faz essa distinção? E que elementos você usa para fazer essa distinção? Que é importante se posicionar e manter, ou que é importante flexibilizar? Uhum. Olha, é algo que eu falo com bastante frequência assim, ó. Eu tenho um indicador do desconforto emocional. Então, assim, imaturidades do ego, tudo isso gera um desconforto emocional, né? Então, quando cede e quando não cede, né? Mas a primeira coisa é entender como é que está intraconsciencialmente a leitura desse contexto, né? Será que eu tenho uma dialética intraconsciencial ainda atuando?
né? Que me deixa uma hora de um lado, outra hora do outro lado, outra hora não sei nem o que vou fazer, vou ficar no meio do caminho, e aí eu não faço nada nem para um lado nem para o outro. Então, assim, essa dialética, eu também começo a perceber as minhas dialéticas intraconscienciais, aquilo que se combate na minha intraconsciencialidade. Então, quando tem, né, desconforto emocional é um ponto bem forte para mim, né? E quando eu percebo que eu tenho uma dialética intraconsciencial, né, eu foco ali, sabe, Lia? Para saber até que ponto eu posso resolver essa dialética intraconsciencial para poder me posicionar melhor, né? Porque o quanto ceder ou não ceder, eu acho que vai depender do nível de autodiscernimento que a gente for atingir, né? Porque não dá para dizer que é uma conta matemática, é algo de compreensão mesmo, você tem que compreender o contexto, mas desconforto emocional e a dialética intraconsciencial é algo que eu foco com muita força, assim, né? Quando tem dialética intraconsciencial, eu já sei que eu não estou ok para poder me posicionar melhor. Então, eu tento buscar por que que eu penso desse jeito e por que que esse outro jeito também está ali, né, junto. Porque esse conflito intraconsciencial se reverbera no aqui fora, né? Na realidade, eu mesmo ajudo a polarização, eu mesmo ajudo na polarização, né? Aham. Sim, que o ceder não seja somente para eu sair desse desconforto, né? Que não, Isso, isso que é importante, eu acho, né? Porque às vezes a gente cede só para sair do desconforto, né? isso. Só para sair dessa dialética que você está falando. Eu achei bem interessante aí essa Aham. abordagem. E não sair só para agradar também, sabe? Que esse era um Uhum. ponto da minha. Eu tinha muita imaturidade nessa primeira metade de vida em agradar as pessoas, agradar e me desagradar. E quanto mais eu me desagradava para agradar, mais raiva contida eu teria, né? Eu começava a ter. Porque você não cuida, né, da tua intraconsciencialidade, né? Você quer aplauso aqui fora, por quê? Porque você não tem aplauso intraconsciencial para você, né? Uhum. Então, você precisa ficar primeiro mais ok, né, com você mesma, intraconsciencialmente, para não depender, né, daquilo que, o que estão pensando de você, o que estão dizendo de você. Ok, é um direito. Hoje eu digo assim, ó, é um direito de cada um gostar ou não gostar de mim. É um direito, né? E eu não fico mais incomodada com isso, como eu ficava, né? Já está muito mais resolvido isso. Né? E eu sempre verifico o que, que é meu ainda, o que, que é meu. Porque a recim que eu tenho que fazer não é o outro que tem que fazer, sou eu que tenho que fazer. Porque o desconforto é meu e essa dialética intraconsciencial é minha. Né? Uhum. Interessante, seria legal você colocar alguma coisa sobre essa dialética também no texto, sabe? Achei muito bacana essa abordagem. Obrigada e parabéns. Obrigada. Obrigada, Lia. Ana? É. Elisete, eu queria ver, a gente refletir um pouco como que a gente poderia fazer uma autogovernabilidade lúcida interagindo com pessoas que tenham muito a condição da vitimização. Como é que a gente pode estar nessa interação, nesse cenário multidimensional, né? Em que o outro está nitidamente usando do mecanismo de defesa e também fazendo a postura da vitimização, porque não está, ou não está querendo, ou não está conseguindo perceber o ponto de vista do outro. Então, a pessoa se vitimiza para ver se ela consegue resolver a situação dela, né? Vamos dizer assim. Mas eu quero pensar do ponto de vista de quem interage com uma pessoa vitimizada. Como que a gente poderia pensar? Olha, eu tenho empatia por quem está vitimizado, porque eu já me vitimizei muito. Eu já passei muitas vezes por esse local, por essa posição de estar vitimizada, né?
Eu busco tirar qualquer, é como falou a Luzia, né? Qualquer aversão sigilosa, eu tento limpar qualquer aversão sigilosa que eu possa ter, né? Tento esclarecer dentro dos contextos que possam ser disponibilizados para isso, não necessariamente diretamente para aquela consciência, pode ser a nível do próprio grupo mesmo, né? Mas tem uma coisa, Ana, que eu aprendi, né? Eu aprendi. Cada um é responsável pelas suas recins. Cada um é responsável pelas suas recins. O que eu posso fazer é não ter aversão sigilosa, né? Não colocar aquela pessoa na lista que eu colocava antes, naquela primeira metade de vida, né? Mas a minha recim eu faço, aquilo que eu posso fazer eu faço, mas a recim do outro é necessário fazer. E eu tenho um fraternismo, Ana, vamos falar assim, tá? Eu sinto um fraternismo porque eu sei como é ruim essa posição de vitimização. Eu já fiquei muitas vezes nessa posição de vitimização, por não saber resolver determinada situação, pelo contexto que eu expliquei para vocês. Né? E outra, né? A vitimização, ela é uma falácia também, né? Porque você patrocina o problema. Que nem eu falei para vocês, eu tinha raiva contida, aí ficava vitimizada porque as pessoas explodiam de raiva na minha frente, só que depois eu entendi, a minha raiva contida fazia aquilo ali acontecer. Então, a vitimização também tem responsabilidade pelo que está acontecendo no próprio entorno, né? E é uma questão das leis universais mesmo, não tem como, né? A natureza não vai negociar com ninguém, né? Vamos dizer assim. Então, por que que na família os orientadores evolutivos colocam as antipodias conscienciais muitas vezes, né? Pode estar às vezes concentrado ou não tão concentrado, mas por que que eles colocam, né? Para que um possa entender o que aprender com o outro que está polarizado. Só que a imaturidade, a falta de conhecimento, né, e só ter bom senso não funciona. Então, durante muito tempo, por exemplo, metade da minha vida, eu achei aquilo muito ruim. Nessa outra metade de vida, aquilo me deu elementos. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu viajo para aquele passado, às vezes, né, localizando um tempo e um contexto e algumas consciências, e ali eu faço de novo a minha autoavaliação, ressignificando aquilo que eu ressignifiquei com imaturidades. Né? Então, aquela lista de pessoas que eu já tinha excluído, hoje eu revisito aquilo ali e digo, não, mas ali eu estava com problema nesse ponto. E não tiro a responsabilidade do outro, ninguém erra sozinho. Isso para mim também é um ponto forte, né? Mas a minha recim é responsabilidade minha, né? Aí fraternismo, né? O esclarecimento que eu posso fazer, a abertura que eu posso dar, né? Mas não vou, né, manter uma pseudo-harmonia, né? Porque a pseudo-harmonia acaba comigo também. Eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Eu regrido, né? Consciencialmente eu regrido. Então, eu tenho que ter suportabilidade para o auto e hétero enfrentamento, né? E isso não significa que eu vou pegar minha bolsa e ir embora. Olha, gente, quantas vezes na outra metade de vida, a minha solução mais inteligente era pegar a bolsa e ir embora. Hoje é a última coisa, e aliás, eu não vou mais fazer isso, entende o que eu quero dizer? Porque você pega a bolsa e vai embora e leva o problema intraconsciencial cronificado, não dá mais. É melhor deixar a bolsa onde ela está, né? E enfrentar aquilo ali com a capacidade de reavaliar, né? Aonde está o próprio engano, né? O próprio entendimento distorcido também. É isso, e fazer com coragem, né? Destemor. E por que que eu fiz essa pergunta? Porque esse cenário, né, de você interagir, manter a sua autogovernabilidade, interagir com alguém que está no comportamento vitimizado, porque a pessoa ainda não está disposta a enxergar a realidade ou as realidades, né, dela e dos outros para fazer esses contrapontos e tudo mais, porque essa pessoa pode voltar a ter recaídas.
E daí começar a ficar com raiva porque o outro está vitimizado. Entende? Porque vamos supor que você, no seu processo de busca de autogovernabilidade, você ainda está em transição, você está ainda fazendo ali o esforço, a autopesquisa, a autorreciclagem e tudo mais. Aí, lá pelas tantas, acontece algum cenário e que daí você vê o outro lá sendo vitimizado e aí você começa daí a pensionizar meio que contra, né, o outro. Mas como assim que esse outro vai ficar com toda a informação que essa pessoa tem sobre as coisas, sobre si, sobre, às vezes, até mesmo sobre a conscienciologia, sobre o que já tem de significados, ela vai cair nessa condição de autovitimização. Então, você vê, o processo dialético é interessante para a gente ver, porque você, ora, pode estar pensando sob o ponto de vista de um, né, daquele que vive a situação, com o outro. E daí você também conseguir colocar-se no lugar do outro, que está, no caso do exemplo aqui, vitimizado, e também entender como é que ele está, e não ficar, aí a gente não reagir anacronicamente também, voltando a ter raiva, né? Entendeu? Não sei se eu... É porque isso é Eu, complexo, esse cenário, né? eu entendi, Ana, mas assim, ó, primeiro, não sou Madre Teresa, ponto. Não sou desperta, ponto. Mas eu estou no alto esforço da minha autoevolução. Isso eu tenho certeza, né? Aonde eu sei, aquilo que eu falei para a Lia, né? Aonde eu sei que eu tenho uma dialética ou um desconforto emocional, eu paro ali e faço a minha revisão, entende? Agora, o outro é responsável por si próprio também, né? Porque o que eu penso, Ana, é assim, ó. O que eu penso é assim, ó. Todo mundo tem o mesmo processo evolutivo, mas tem contextos diferentes, tem holobiografias diferentes, né? Mas quando você entra, né, dentro da questão mental somática, como que você evolui? Né? Eu diria assim, ó, não dá mais para você, uma hora tá ali, outra hora sai dali, uma hora tá ali, uma hora tá... É melhor até você ter algum tipo de, você não é serena, não é serenona, não é Madre Teresa, não é desperta, então faça o teu possível. Agora, é aquilo ali, eu não posso fazer pelo outro, entendeu? Não posso fazer pelo outro. E, ao mesmo tempo, o que eu posso fazer é sempre auditar a minha intenção, qual é a minha intenção, verificar, às vezes, como é que o grupo, né, ou como as pessoas que estão conversando comigo, qual é a intenção delas, porque eu faço a leitura que eu posso fazer da intenção no campo, né? Então, eu fico trabalhando com esses elementos que eu alcanço, que eu alcanço. Agora, o que eu posso dizer, Ana, e eu disse isso também lá no verbete, eu estou muito melhor do que eu já fui. Eu estou contente porque eu sou uma outra Elisete. Aquela Elisete raivosa e tudo, ela não aparece mais agora. Não é uma Elisete desperta, não é uma Elisete Madre Teresa, entende? Não sou mais religiosa, não acho mais que todo mundo tem que ser amiguinho, não penso mais assim. Eu acho que todo mundo tem que ter uma visão coletiva, uma intenção coletiva. Não tem problema se não gostam de mim, tem todo o direito de não gostar de mim. Assim como eu tenho preferência por mais uma pessoa do que outra, tá tudo certo dentro do meu nível evolutivo, né? Agora, o que eu falei para você antes, eu volto a falar. Eu tenho fraternismo, porque eu sei que é uma posição de sofrimento também aquilo ali, né? Agora, tem a ver, né? Eu não quero mudar meu posicionamento, bom, aí eu não posso fazer mais nada. Eu estou tentando me mudar sempre que eu posso, né? E eu acho que o legal, Ana, o legal é assim, ó, é entender que a gente está aqui para evoluir em grupo, né? Então, aquilo que eu fazia antes de pegar a minha bolsa, não quero mais brincar contigo, Ana, vou embora, não quero mais te ver, vai para o teu caminho, eu vou para o meu. Isso não funciona mais. Isso não funciona mais, né?
Se eu tiver dificuldade com você, eu preciso mais é conviver com você, interagir com você, para a gente poder resolver. Se a gente não resolver hoje, vamos ter que resolver em outra vida, né? Agora, uma coisa eu sei, vou fazer a minha parte. Vou fazer a minha parte, né? E, como eu falei, não sou serenona, não sou desperta, não sou Madre Teresa, mas eu tenho, né? Eu tenho um modo de compreender, né? Pela minha caminhada, né? Por isso que eu coloquei esse início para vocês, né? Olha a pseudo-harmonia o que fez comigo, gente. Estou falando sem vitimização e agradeço ter nascido ali. Agradeço, aquilo ali resolveu muita coisa da minha paraprocedência, né? Eu estou conseguindo agora fazer a reciclagem que eu preciso. Legal, legal. Obrigada. Obrigada, Ana. Agora é a Luzia? Luzia. Pois é, Elisete, eu fui ali, né, no item problema, né, que o problema, Uhum. quer dizer, eu tenho um problema intraconsciencial, o outro tem o seu problema intraconsciencial, né? Eu só Isso, consigo trabalhar e dissolver, né, os conflitos pessoais. E aí vem aquela coisa, né? E como é que eu posso assistir o outro na dissolução dos seus problemas, né? E eu vejo assim, quer dizer, a gente só se revela verdadeiramente, a consciência só se revela verdadeiramente na relação. Não tem como se revelar se eu for para uma praia deserta, para uma uhum. montanha. Eu não vou ter conflito, eu não vou ter embate, eu não vou. Não vai suscitar raiva, não sei que se eu levei lá muito, mas a tendência é eu ficar tranquila, né? Então, Isso, aí, quer dizer, a gente só se revela aí mesmo, né? No cotidiano, né? Que a Ana trouxe aí essa questão, como é que eu consigo manter a autogovernabilidade diante de um cenário de muita vitimização, de muitas agressões, de muitas aversões, né? Até explícitas, né? Não só aversões sigilosas, mas explícitas e declaradas. Aí eu e aí eu fico perguntando como é que eu resolvo os meus embates e como é que eu resolvo, né? Porque se eu estou junto, eu tenho um compromisso com a minha evolução e possivelmente eu vim ali porque eu tenho um compromisso, né, de resoluções com aquele grupo. É por aí o raciocínio, né? Pelo menos eu raciocino assim, não sei se você concorda, né? uhum. E aí, na minha experiência, eu percebo que na hora que eu resolvo, que eu faço, né, essas recins e que eu vou encaminhando as minhas resoluções pessoais, isso sem eu perceber, não é milagre, né? Sem perceber, parece que ela, parece não, ela reverbera efetivamente. Você também entende assim? Sim, com certeza, com certeza. A autopacificação que você vai conseguindo aos poucos, né, Luzia? Ela vai reverberando também pro grupo onde você está, né? E por isso que eu vejo que como é que a gente realmente consegue esse grau de liberdade para poder se posicionar de maneira mais cosmoética, né? É resolvendo, né, os trafares que a gente tem, identificando o trafal, aquele traço faltante, para você poder ter um posicionamento melhor, né? Agora, o que eu tenho trazido, e é o que eu penso mesmo, hoje, cada vez isso fica mais forte, cada um é responsável pelas suas recins, cada um é responsável pelas suas emoções. Sabe? Então, você pode ajudar esclarecendo, você pode ajudar tendo abertura para conversar, mas o problema é qual é a intencionalidade que está envolvida. Então, assim, eu posso estar com uma boa intencionalidade, mas e a intencionalidade que também teria que vir, ela tá ok? Ou é uma intencionalidade ainda que precisa de ser revista,
né? Então, isso tudo ou favorece, né? Se os dois têm a intencionalidade bem resolvida, tudo isso favorece, não interessa o que aconteceu, né? Agora, se a intencionalidade ainda não está ok, aí não adianta, né? Agora, o que eu digo é o seguinte, ainda bem que o acerto grupo kármico, né? Basta um fazer. Então, eu estou fazendo a minha parte em todas as consciências com quem eu tenho lidado e que pode ter sido mais desafiador, né? Eu tenho feito a minha parte, né? Agora, não posso fazer a parte do outro, posso entender o outro, posso ter fraternismo pelo outro, né? Isso na questão tanto familiar, na questão social, na questão do voluntariado. Agora é aquilo ali, ó, eu não consigo mais fazer de conta para mim mesma, não consigo. Já paguei muito caro por isso, já tive muita raiva contida, e eu diria, isso não favorece nem a mim, nem ao grupo onde eu estou, né? Então, essa transparência, essa autenticidade que hoje eu posso mostrar, ela pode ainda não ser perfeita, e não estou querendo ser perfeita, mas pelo menos eu sou assim, né? Eu sou assim. E eu estou tentando melhorar, eu estou tentando ficar muito melhor, tá? E aí, só para concluir, o avanço evolutivo passa necessariamente pela autogovernabilidade, né? Isso, perfeito, né? Que é um desafio, né? Que é um Sim, sim. desafio, é um É, desafio. você adonar-se, né? Consciência adonar-se de si mesma, né? Porque não tem, Uhum. eu entendo que. E aí, Sem se desviar, né, Luzia? Sem se desviar. sim, sem se desviar e sem sair do fervo, né? Isso. Sem se isolar É, também. sem pegar a bolsa e ir embora. Sem pegar a Não vou, bolsa e ir embora. Eu acho que é não por vou aí. pegar minha bolsa e Obrigadão. ir embora. Isso aí. Eu que Valeu. agradeço, Luzia. Andréia Pellens. Bom dia a todos, bom dia, Elisete, muito bom o debate aí. Elisete, eu fiquei aqui pensando, né, do que você foi falando. Você, no começo, falou que você colocava as pessoas numa lista lá e isolava, né, como se não existisse mais. E daí, assim, com o teu aprendizado, a tua evolução, a tua caminhada, as tuas recins, como que você vê hoje essas interrelações, revisitando, ressignificando? Você, dessa lista que você tinha, tem pessoas nessas interrelações que você, chegou à conclusão que podem ser credores seus? Com certeza, né? Inclusive está todo mundo ali no livro de credor, tá todo mundo ali, né? Não tem jeito. Mas é assim, agora não é só ter bom senso, né? Bom senso sem conhecimento não funciona. Não funciona. Por isso que eu estou aumentando, né? Eu estou tentando avançar um pouco mais nesse conhecimento, né? Para tirar outros entendimentos distorcidos que eu ainda possa ter, né? Porque a gente tem, né? Pode não ter aqueles escrachados, mas você tem os sutilizados, que são os mais difíceis da gente reconhecer, né? Mas Obrigada. tá todo mundo no livro. Você É. também. Às vezes a gente coloca ali como, né, uma pessoa que incomoda, tal, mas na verdade é um credor e um aporte para a nossa evolução, né? Mas até a Sim. gente chegar nesse nível de entendimento, às vezes leva tempo. Sim, sim, Obrigada. eu que agradeço. Obrigada, Andréia. Sabrina. Oi, Sabrina, Oi, tudo bem, Elisete? Bom dia, pessoal. bom dia. Elisete, esse tema da intenção é uma coisa que eu gosto bastante. E ouvindo você falar em vários momentos, outros colegas também, será que nós poderíamos pensar em, por exemplo, mesmo que identificamos uma intenção não muito saudável, não cosmoética, e que aquilo não chegue ao extremo, né, que vai causar Uhum. alguma questão no nosso soma, nossa vida. Você teria critérios avaliativos
para fazer a interassistência, mesmo notando, você notou, você viu que aquela intenção não é a mais adequada, não vai, né, causar. Quais critérios você utilizaria? Olha, eu estou vendo tudo isso, Uhum. mas eu consigo, a partir disso que eu verifico, eu consigo fazer a interassistência. Você já pensou nisso? Já. Eu vou até colocar uma coisa bem simples que talvez ajude nessa resposta, tá? Eu falei para vocês que antes eu pegava a minha bolsa e ia embora, né? Só que quando eu estou diante hoje de um desafio, né? Vem lá aquela informação. Ah, é melhor pegar a bolsa e ir embora, Elisete, sabe? E aí, quando vem essa informação, que eu não dou mais energia nenhuma para essa informação, porque isso não vai levar a lugar nenhum, isso eu já tenho bem, eu já sei que ali eu preciso entender melhor, né? O que esse ego está incomodado, aonde ele está incomodado. Eu tenho que pegar aquele ego e dizer assim: vamos lá, vamos conversar sobre isso. O que é isso que está acontecendo? Né? Eu preciso voltar a não ter esse tipo de informação, né? E aí, o que acontece? Eu acho que isso depende muito, sabe, Sabrina? Acho que depende muito também do nível de o quanto a gente também cuida do nosso estresse, do nosso cansaço, né? O quanto a gente está dormindo número de horas bem. Isso para mim hoje é muito importante. O quanto eu estou me alimentando bem, porque tudo isso, dependendo do que você vai vivendo e vai ficando mais crítico, se isso também não está ok, aí é mais fácil você perder, digamos assim, o raciocínio correto, né? Então, o que eu vejo? Meu primeiro ponto é assim: o quê? Veio de novo essa ideia esdrúxula de pegar a bolsa e ir embora? Onde é que tá? Tô tentando localizar a Sabrina que tá mudando de posição. De novo veio isso? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Isso é de outra vida, entendeu? É de outra vida. É lá do porão consciencial, e isso não tem mais cabimento. E aí eu começo a fazer uma reavaliação e ver com quem que eu posso falar, com quem que eu posso conversar, o que que eu devo também dizer para mim mesma, que recém eu tenho que fazer. Então, assim, Sabrina, autovigilância sempre, né? Porque a intenção, ela tem que ser realmente, você tem que entender a tua intenção, né? Entender. Não gostei, não gostei porque fulano me contradisse. Sim, mas ok, o ego não gostou, mas e aí? Qual é a intenção que você tem que todo mundo concorde com você, né? E outra, aí você vai avaliar, né? Tá, mas como é que eu me expressei, né? Aí você vê, eu estava bem, não estava bem, o que que aconteceu? Em resumo, né, Sabrina, eu procuro fazer a minha parte, mas eu sou suscetível a erro também, tá? Mas pelo menos, eu não volto à condição anterior que eu tinha, entende? Eu não tenho mais como voltar àquela condição. Eu não tenho mais não me dou mais essa autopermissão. Então, o que que eu tenho que fazer? Aí é autopesquisa mesmo, né? Eu não sei se eu te respondi, Sabrina. Quem respondeu essa questão da singularidade, ela sempre vai estar presente, né, Li? E pensando nessa amplitude mesmo. Então, cada um de nós, a partir do foco, da autopesquisa, da análise, da disposição em modificar-se, né? Mas Isso. era só para trazer, e eu gosto muito desse tema, e eu não sei Uhum, se, acho que você já deve ter visto aquele verbete da Adriana Chalita, que fala da qualificação da intenção. uhum. Apesar de ser, às vezes, algumas dicas como por quê, para quê e para quem, na hora, pelo menos comigo, na hora que você faz, você está disposta a fazer aquela colocação, vem uma integralidade, né? Enfim, mas era isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Sabrina. Obrigada, Sabrina. Elisete, a gente sabe que, dependendo do fato, nem sempre a gente vai estar ali totalmente disponível de todos os atributos para reagir da forma mais adequada, mais interassistencial. Então, pensando assim, naquele momento, vamos supor, eu, Márcia, fiquei desequilibrada e não vou conseguir dar o meu melhor.
Qual é a melhor atitude a ser tomada diante disso aí, em termos de autogovernabilidade? Uhum. Olha, Márcia, eu acho que vale também dizer para quem você está interagindo, olha, hoje eu não estou legal. Hoje tem alguma coisa que eu preciso resolver, sabe? É sinalizar a pessoa também que, ó, hoje tem alguma coisa que eu preciso tomar mais cuidado, estou muito cansada, né? Então, isso eu acho que é um ponto importante, sabe, Márcia? É conseguir ser mais transparente, dizer, né? Isso, Não querer ser perfeita. Não tem, exato. não existe perfeição, não existe. Nascemos, estamos aqui nesse planeta, o que a gente tem é que fazer recim, né? Fazer interassistência e primeiro o autodesassédio, né? Então, assim, eu vou ficar, eu não estou bem, não vou falar para você que eu não estou bem, aí a coisa começa a tomar um rumo que vai piorando a minha situação. Aí, é como eu falei, se eu estou mais estressada, né? Aquilo tudo vai interferir Uhum. no teu processo emocional, né? Sim. Então, e ao mesmo tempo é não ruminar pato pensenes também, né? Uhum, sim. E exteriorizando o que tu está sentindo, eu não estou bem, depois a gente fala sobre esse assunto, não, evita que o outro comece a entrar em autoassédio, em pato pensene também em relação à situação, e aí tá um num canto, outro no outro, cheio de ruminações, cheio de Isso, assédio, criando um problema maior do que já é, né? isso, isso. Uhum. Obrigada, Elisete. Ana? Ou é o Marcelo? É, é. Agora é o Marcelo. Oi, Marcelo. Oi, Elisete. Eu queria falar uma coisa, porque essa dialética interna ou no relacionamento e comunicação com outros do meio, na verdade, eu procuro aprender com essa dialética que está acontecendo. Então, tentar entender, tudo bem, por que que o outro pensa assim, ou por que que uma parte de mim pensa assim e tal. Então, é questão de aprender também, né? Aprender com essa dialética. Uhum. Não, com certeza, com certeza. Dá para você entender muito melhor como você está funcionando, né, Marcelo? Porque existe, para mim, assim, por exemplo, o, tudo bem, eu deveria estar fazendo daquela maneira, eu deveria gostar daquilo ou fazer daquilo, às vezes, né? Que eu Uhum. reconheço que racionalmente é aquilo que é o mais evoluído. Mas aí o outro lado daquela dialética diz assim: ah, não, deixa isso para lá, vai se divertir, sabe? Vai fazer alguma coisa. Aí eu tenho que reconhecer que esse outro lado também tem um pouco de Uhum. razão, porque eu não estou naquele nível evoluído que seria para estar, porque eu ainda tenho que evoluir, eu tenho que Uhum. percorrer um caminho, então eu tenho que ter uma estratégia para eu ser mais evoluído. Então eu tenho que satisfazer também essa parte egokármica, senão Uhum. eu entro em depressão. Aqui eu Isso, isso. já entrei e saí de depressão. Uhum. E quer ver, Marcelo, o autoconflito, ele reverbera em heteroconflito, né? Então, e ao mesmo tempo, vamos pensar, você colocou esse exemplo, eu vou me divertir ou eu vou fazer isso aqui, né? Vamos pensar uma dialética. Agora, é aquilo ali, né? Você tem que resolver internamente isso, porque senão você vai sair, como estão te pedindo, e aí você vai dizer, que saco, eu devia estar lá fazendo o que eu queria É, fazer. é. E aí, os papéis, É então, por isso que essa resolução. é uma dialética mesmo, porque É, tem o elemento de um lado, elemento de um outro, interage esses dois,
vai dar um terceiro, às vezes, que é uma coisa diferente dos outros dois da polaridade Isso, e que, ao isso, mesmo tempo, tem a ver com essas origens aí. perfeito. É, Com Obrigada, certeza, Marcelo. Marcelo. E a importância da gente saber qual é o equilíbrio disso tudo, né? Porque senão a gente vai para a robotização, faz tudo robotizado, não aproveita nada, não se permite ter prazer nas coisas, se divertir, que também faz parte da vida. é, É. Se tratar bem, né? Se tratar é. bem. Aprender a se tratar bem. Isso. Isamar? Olá, obrigado, Márcia. Eu ia falar parecido aí com o Marcelo, nessa linha do Marcelo, que ali no teu texto você fala ali da interassistência. É Uhum, necessário manter a ortopensinidade diante da pressão opositora uhum, para evitar autoposicionamento vacilante. Agora, para você fazer isso, você tem que estar com a certeza que você está assim, né? Como é que você vê a dúvida nesse sentido? Que a coisa opositora, ela também pode estar te ajudando. A coisa opositora tem que ser considerada. É um argumento válido. Se você não uhum, tiver abertismo e se considerar numa postura que você está com ortopensinidade, que você está fazendo assistência, que você não tem o abertismo de entender o que a outra pessoa está falando, qual é o argumento da outra pessoa. uhum, Então, eu queria ver, é isso aí que eu estou chamando da dúvida, né? Você deixar a dúvida de que pode ser que o outro esteja falando uma coisa esteja correta, entendeu? Que te ajude também. Aí eu queria ver como é que você pensa nisso, se você pensou nisso quando é, trouxe é. esse texto ali. É que todo esse trabalho, né, todo o trabalho que a gente faça, toda a recim que a gente faz, é para a gente conseguir fazer interassistência a partir do teu autodesassédio, te posicionar melhor, né? E quando a pressão ainda não está resolvida intraconsciencialmente, vamos pensar assim, tá? Eu tenho que começar a identificar qual é o traço faltante que eu preciso considerar, sabe? Porque tem um traço faltante enquanto eu não estou ok, enquanto eu ainda estou, digamos, ainda estou muito vulnerável àquilo ali. Tá? Agora, quando eu tenho essa autopensenidade, é porque você fica livre, sabe, daqueles incômodos, daquilo que tudo que eu falei, porque você fez a sua parte, pegou até o trafal que estava faltando e introduziu dentro do teu nível, né, evolutivo, aquilo que tu pôde fazer. Então, você fez o trajeto possível, né? Então, se fez o trajeto possível, eu diria, é como eu disse também lá na tertúlia, né? Você começa a acessar um pouco aquilo que é o senso de imperturbabilidade, né? Então, assim, isso era uma coisa que para mim era difícil de entender. Como é que pode ficar imperturbável? Imagina, então, na primeira metade da vida, como é que era isso, né? Se eu levasse em consideração como é que eu funcionava, impossível, impossível. Mas agora, nessa nova fase, né, nessa outra metade, é possível se você fez a recém que tinha que ser feita. E aí, o que que acontece? Você não fica com incômodo. E isso não é que você é insensível, não é que você é frio, não é que você é calculista, não é nada disso, sabe? É que não te tira do equilíbrio, não te tira do equilíbrio, né? A tua, o que você está enxergando está muito nítido. E se a intenção está auditada, como a gente falou antes, porque sem auditar a intenção pode estar tudo errado, né? Isso tem muito mais chance, né, de você conseguir, diante dessa pressão, opositora, né, manter teu posicionamento. É porque o que eu entendi ali, Lisete, é assim, quando você fala da pressão opositora, é que claramente a pessoa está mais desequilibrada e você tem uma visão melhor da situação. Nesse ponto, você se coloca como assistente, porque está havendo um desequilíbrio maior na pessoa. Mas tem vezes que não é assim, que há uma argumentação, há um debate, há um diálogo.
E se a gente não se permitir ter abertismo para entender que, de repente, a outra pessoa que está te assistindo, a gente acaba perdendo uma boa parcela dessa interassistência, entende o que eu tô falando? Porque são, às Uhum. vezes são coisas óbvias, mas nem sempre é óbvio. A opinião do outro, embora seja contrária à sua, ela pode estar validada também por ele. Mas quando eu Ele tô pode falando. achar que está com a ortopensinidade, entende? Só estou falando assim, para a gente colocar em nuances, não assim, né? Eu estou com a ortopensinidade, então entendeu? Eu vou fazer a assistência. Isso só para colocar em nuances, porque tem horas que a coisa não é muito clara, entende? Uhum. Não, Esse é o desafio, né? Esse é o desafio, né? O desafio é, a gente chegou naquele ponto que a gente pode realmente fazer a interassistência, a gente chegou naquele ponto realmente de resolver a si mesmo, naquilo que você pode resolver no seu nível evolutivo. Se não chegou nesse ponto, não funciona, nem a interassistência vai ocorrer. Muito pelo contrário, ainda tem autoassédio também no meio, sabe? Agora, o que eu coloco ali também é evitar o autoposicionamento vacilante ou a postergação da coisa certa ser feita, né? Para poder realizar o quê? A interassistência oportunizada. Sabe o que que acontece às vezes, Isamar? Às vezes, assim, ó, primeiro, não é fácil você mudar você mesmo, não é fácil, tá? Agora, tem cases ou tem pontos que você já mudou em você, tá? Por mais que alguém diga, não, Isamar, você continua do mesmo jeitinho. Você sabe quem é você. Você é você, entendeu? E outra, você vai ver pelo resultado. Vai ter resultado tudo que você está fazendo. Agora, a interassistência, ela pode ser feita? E outra, tem limite para fazer interassistência também. Tu não pode fazer interassistência se você não respeitar o limite, né? Agora, a pergunta é: você já fez o teu autodesassédio? Aquele autodesassédio? Isso só você pode responder, Isamar. Ninguém pode responder isso por você. Ninguém, né? E aí, se o convívio fica mais facilitado ou não, aí é uma questão de verificar, né? tá bom. Obrigado, obrigado, Elisete. Acho que o Marcelo vai falar aí. Isso. Obrigada, Isamar. É, eu queria saber, Elisete, quero saber como é que você vê o comportamento de alguém que diz assim, tem que ser aberto, tem que falar, tem que ser autêntico, tem que dizer o que pensa e tem liberdade. Aí acontece de alguma pessoa ou outra fala alguma coisa que essa pessoa não gosta, que desagrada o que diverge dela, e ela começa a querer criar mecanismos de impedir aqueles conteúdos de serem falados. Então, eu queria saber se você acha que essa pessoa que está tentando fazer isso, ela realmente está querendo ser autêntica ou não. Olha, Marcelo, eu não posso falar por essa pessoa. Eu posso falar, por exemplo, assim, ó, se isso fosse comigo, vamos pensar assim, que pode falar, eu falo, tá? E aí dá todo um problema, vamos pensar assim, tá? Qual é o meu indicador? Eu tenho desconforto emocional frente à reação? Se eu não tenho desconforto emocional, eu fiz a minha parte, entendeu, Marcelo? Eu não posso falar pela outra pessoa, só posso falar por mim. Então, assim, posso ter falado para a pessoa não gostou, ficou incomodada, está reagindo, mas como é que eu estou? Eu estou ok? Eu estou com aquele senso de imperturbabilidade naquele momento ali, onde não atinge, e não é porque eu sou melhor ou porque eu estou perfeita, muito pelo contrário, né? Mas é porque naquele ponto eu tô ok, eu tô ok. E tanto é que não preciso nem reagir como eu poderia ter reagido, poderia pegar minha bolsa e ir embora, né? Vamos pensar assim, poderia ter pego a minha bolsa e ir embora em outras fases de vida,
né? Mas não. Então, assim, se eu estou com autopacificação, Marcelo, né, esse é essa é a minha autorresponsabilidade. O outro é o outro. Eu não posso ver como o outro está. Eu posso ter uma ideia pelas reações que a pessoa tem, né? Mas eu preciso saber se eu estou bem frente àquilo ali, né? Que você falou. Ah, você falou e aí deu desconforto. Ok, mas o desconforto de quem é? É meu? Se não é meu, então não é. Aqui tem uma calibração. Não digo que sou melhor que ninguém, mas tem uma calibração, né? Tá bom. Pessoal, eu até estou ficando É. triste, porque eu vou ter que acabar com o debate, porque já estamos no horário. Então, eu vou passar aí para a Elisete um minutinho aí para ela falar as considerações finais dela. Pode falar, Elisete. Ok, não, gente, muito obrigada pela oportunidade. Assim, ó, eu sou uma consciência buscando a autoevolução, né? Não sou perfeita, não sou melhor que ninguém, né? Tô olhando para dentro da minha intraconsciencialidade do jeito que eu alcanço, né? Mas eu diria, eu estou muito satisfeita com o que eu sou hoje, olhando para quem eu já fui, né? Então, hoje eu estou muito mais pacífica, eu não pego mais a minha bolsa para ir embora, né? Então, assim, eu acho que já houve uma grande evolução. Agradeço todas as pessoas que não foram fáceis na minha jornada, porque são elas que me dão elementos para eu realmente fazer um processo autoevolutivo, né? E espero que tenha sido útil, né? Vou tentar melhorar aqui esse artigo, né? Para a gente poder avançar, tá? Gratidão a todos. Agradecemos aí a Obrigada. oportunidade, Elisete, de estar aprendendo um pouco mais, de estar fazendo essas trocas contigo. Hoje nós tivemos, então, 30 participantes e 22 contribuições e perguntas. Nossas próximas atividades e eventos são, de 26 de dezembro a 2 de janeiro, a Semana da Serenologia. E o passeio bioenergético será agora dia 11 de novembro, das 14 às 17. Tanto para a Semana de Serenologia como para o passeio energético, tem inscrições no nosso site lá, www.arac.org. Então, quem tiver interesse, entra lá e manifesta aí a sua vontade. O nosso próximo Debatologia será dia 3 de dezembro de 2023, com o pesquisador Paulo André, e o tema dele será Criatividade Intermissivista. Deixamos também o convite para qualquer pesquisador voluntário da Conscienciologia vir aqui apresentar o seu tema de pesquisa no nosso Debatologia. É só colocar a intenção, coloca no chat ou entra em contato com com a equipe para manifestar aí a vontade de participar do Debatologia. Quem puder, a gente pede aí para abrir as câmeras para nós tirarmos uma foto. Acho que Aí eu agradeço imensamente poder participar aqui como mediadora junto com a pesquisadora Elisete, e agradeço a presença de vocês, foi muito importante, foi um debate bem agradável, a gente conseguiu fazer bastante trocas. Acho que a Elisete conseguiu aí ampliar aí Com bastante a certeza. pesquisa dela. E é isso. Até o próximo Debatologia, então.